Chega mais para mais um Pod Café. Hoje eu tô aqui com duas convidadas fantásticas, mulheres super inspiradoras, que é a Bianca Fortes, ela é psicóloga perinatal e também atua no luto, né? Isso. E a Aline Bandeira, que é doula e consultora de amamentação. Gente, outubro é o mês da conscientização da perda neonatal, né, e gestacional. Então é um assunto que fez parte da minha vida, que ainda faz, e pra mim o episódio de hoje é realmente muito especial. Primeiro eu quero agradecer a vocês, muito obrigada por terem topado esse bate-papo, que a gente consiga realmente agregar na vida de outras pessoas, de outras mães que passaram e passam por isso. O papo vai ser sobre isso hoje, né? Então, o luto, a perda, sobre, né, como a gente vai lidar com isso tudo e como a gente pode realmente ajudar outras mães aqui. E antes de começar, eu quero agradecer, gente, aos nossos parceiros e patrocinadores. Quero agradecer ao Café La Confreira. Laís maravilhosa mandou um café pra Aline. Obrigada. E um café pra Bianca. Delícia, Gente, esse café é maravilhoso, tá? É um café puro. Ele é feito com grãos, ele é 100% arábica. E eu tô aprendendo mais um pouco agora sobre café. Os cafés que eles são puros, eles não têm aquelas impurezas que os cafés comerciais têm. Então esse realmente é um café produzido com muito amor, numa fazenda em Limeira, Nepomuceno, no sul de Minas. É administrado por uma mulher, que é a Laís, ela é maravilhosa. Eu gosto sempre de priorizar mulheres quando eu vou fazer negócios, né, quando eu vou comprar. E é muito legal eu estar também fazendo a propaganda para a Laís e estar ajudando o Café La Confreira, que está começando agora a crescer cada vez mais. Então vocês provem o café, depois vocês me contem. O café é realmente maravilhoso. Obrigada, viu? Nada. E eu quero pedir para você também, se você está assistindo a gente, se inscreve no nosso canal, deixa seu like, pra gente é muito importante, né? A gente está começando no YouTube. O projeto Pod Café é um projeto que tem o objetivo mesmo de ajudar outras mulheres, de trazer fortalecimento, força para qualquer dificuldade da vida, né? Não só das perdas, mas outras dificuldades também. Então a gente sempre gosta de trazer histórias reais, tá? Baseados em vivências mesmo, pra gente se identificar, né? Porque às vezes realmente a gente vê outras histórias, mas a gente acha que é tudo tão longe da gente, a gente não vê ninguém que já passou por aquilo. Quando a gente vê alguém real que passou, a gente fala, nossa, eu também passei por isso. Então é isso que é o nosso objetivo. Então vamos começar, meninas, se apresentem para quem não conhece vocês. Primeira, Bianca, pode começar. Vamos lá, eu agradeço pelo convite, muito bom poder estar aqui. E faz muito sentido, Érica, isso que você falou, da gente compartilhar essas experiências, esses fatos que muitas vezes a gente guarda, não compartilha e fica sofrendo sozinha. A partir do momento que a gente compartilha, a gente descobre que muitas outras mulheres também já passaram, né, por isso. Eu sou Bianca, trabalho com psicologia perinatal, psicologia clínica e trabalho com luto perinatal. Há alguns anos, eu e a Aline e a Thaís, que não está aqui hoje, iniciamos o trabalho com o Grupo Luz. Então, vou deixar a Aline se apresentar e ela pode apresentar o Grupo Luz também. Claro. Obrigada Nada. pela oportunidade da gente estar falando sobre o Grupo Luz. Pra gente também é, assim, extremamente fundamental que o grupo consiga chegar em outras pessoas também, em outras mulheres. Como a Bianca disse, é um tema que fica muito guardado. E cada vez mais que a gente fala sobre isso, a gente dá a possibilidade para que as pessoas se abram mais. Sim. E compartilhem, coloquem ali a sua experiência de vida, né? E as suas dores também, né? É verdade. Então, quando a gente começou com o grupo, né? Eu sou doula e consultora em amamentação. Eu particularmente, né? Pessoalmente, eu nunca passei pelo luto, mas era um tema que já me chamava muita atenção. Então, lá em 2019, né, Bianca, uma pessoa, né, que é a Thaís, que é nossa fundadora também, junto com a gente do Grupo Luz, ela chegou com essa demanda, com essa urgência, né? Uma mulher que tinha acabado de passar pela perda, tinha
pouco menos de um mês, devia ter umas 2 semanas, e ela falava assim, eu preciso falar sobre isso, eu preciso encontrar outras pessoas também, porque não é possível que só eu que passe por isso. E aí, eu já tinha essa vontade, a Bianca também já tinha essa vontade, a gente se reuniu ali e começou a gestar o Grupo Luz. A gente ficou mais ou menos uns 9 meses. Sério? Foi mais ou menos o tempo de uma gestação, né, Bianca? A gente ficou 2018, final de 2018 todo, ali conversando. Caramba, foi muito próximo com o que aconteceu comigo, assim. Foi. As coisas, né? Gente, as coisas vão entrando numa coisa. sintonia, né? Porque a Lívia nasceu em 2018, em setembro, sabe? Que ano que foi? O grupo mesmo foi lançado em janeiro de 2019. Que isso, mas a gente ficou ali finalzinho do ano todo pensando sobre o grupo, planejando, arquitetando. Eu e a Bianca, a gente já estava tendo algumas reuniões com uma outra pessoa também. E aí a gente ficou, vamos montar. Só que a gente faltava aquela coisa, sabe? Faltava, eu acho que a força. E da ação, de sair do papel. E de uma mãe que tinha acabado de passar por isso, né? Que ela chegou assim com toda a força. A Thaís passou por isso. Isso, a Thaís passou por isso. Tinha passado recentemente. Ela falou, eu quero pra ontem. E aí a gente começou a conversar mais, a colocar mais ainda no papel e levar para ação logo em pouco tempo. A gente começou o Grupo Luz em 2019 e desde então a gente não teve acho que um mês sem reunião. Sério, gente? Nem na pandemia. Na pandemia a gente fez de forma online. Os grupos sempre foram presenciais, sempre às últimas quartas-feiras do mês. Sempre as últimas quartas-feiras do mês e geralmente é aonde? É em algum lugar que vocês elegem? Vocês fazem aonde? Atualmente ele acontece no meu consultório. Ah, bacana. No meu consultório. Então a gente, assim, tem um espaço limitado, né? Que lá é comercial, assim, é um lugar pequeno. A gente gostaria muitíssimo de que lá não coubessem todas as mães que nos procuram e que a gente pudesse ir, né, para um lugar maior, mas não por ser maior, para poder atender mais todo pessoas, mundo, né? Para que mais pessoas cheguem até o grupo, né? Muito Esse legal. é o nosso objetivo. Porque a gente sabe que 25% das gestações acabam num aborto ou até mesmo após o parto, né, num natimorto. E a gente gostaria de acolher essas mulheres. E vocês recebem desde o aborto com 5 semanas até pós-parto. Até depois, pós-parto, depois também, que pode acontecer, né? Exatamente. O luto infantil vocês também recebem ou é menos comum? Menos comum. Não é o nosso foco, mas se essa mãe chega, ela será acolhida. Com certeza. Sempre. Ai, gente, porque mãe, a gente sabe, né? Mãe é mãe e é o que a gente estava falando antes de começar, né? Isso devia ser proibido de acontecer. Nenhuma mãe deveria passar por isso. E eu acho que a gente como mãe, a nossa tendência é acolher mesmo. Então, assim, a gente tá acolhendo, né? Eu também sou essa pessoa que acolhe todo mundo, qualquer tipo de mãe, assim, que já algumas pessoas, por saberem que eu passei por isso, acabaram também me procurando, sabe? Pra conversar, pra saber o que fazer, pra saber como fazer. É uma situação em que a gente se sente muito sozinha. Exatamente. E muitas vezes rola ali uma culpa, né, de estar passando por aquilo. Será que a culpa é minha? Não, será que é o corpo que não funciona? Será que se eu fizesse tal coisa, gente, não teria acontecido isso? Exatamente. O que a gente falou no grupo nessa semana, né? O e se? Nossa, demais. E se tivesse feito o exame antes? E se tivesse feito tal coisa? Isso passava não tivesse muito na minha comido cabeça. tal coisa? E até hoje passa, porque eu tive um aborto com 5 semanas antes da Lívia, um mês antes. Então, assim, em fevereiro, sei lá, final de janeiro, fevereiro, eu tive um aborto. Assim que eu descobri, tipo, no dia seguinte, eu sangrei. E aí eu fui na médica e eu falei, quando que eu posso tentar novamente? Ela já pode tentar. E aí eu não esperei. Eu peguei e tentei na próxima, eu já tava grávida de novo. Então eu sempre fico pensando, será que eu devia ter esperado? Gente, não tem nada a ver isso, sabe? Não tem Mas como a gente controlar. A gente fica pensando, e se eu tivesse esperado? Será que foi porque eu tinha acabado de ter um aborto e às vezes porque o meu que aconteceu foi uma coisa totalmente, não foi genética, assim, não foi hereditário, nada que... Foi tipo um raio que caiu na minha cabeça, sabe?
todos os médicos me explicaram isso. Foi questão de divisão celular. Na hora da divisão celular, o meu óvulo não deixou os 23 para receber. O meu óvulo recebeu a parte genética do pai já com os 43. Então ela ficou com 69. Então foi na hora sabe? Então, e como que eu poderia controlar isso? Não tem jeito. Não tem jeito. Né? E tem uma coisa que você falou aí que é muito interessante, que a gente precisa levar isso para reflexão. A gente, né, ao perder, muitas vezes a gente pega e vai perguntar para a médica quando a gente pode engravidar novamente. E eu entendo essa pergunta como algo do tipo assim, eu tenho esse planejamento, houve um evento que fez com que eu parasse ali, né? Parou, não tá andando, mas eu quero seguir nesse plano. Então, eu quero continuar. É a nossa tendência de ansiosa, né? A gente quer resolver o nosso problema ali, naquele momento. E será que o que vai determinar é se o corpo tá preparado, que é o que a gente preocupa, ou se as nossas emoções, né? Exatamente, ou se as nossas emoções, se eu estou emocionalmente preparada para um novo evento. Às vezes a gente não pensa nisso. E a gente meio que, eu não sei, quem já perdeu aí vai às vezes concordar comigo. Quando a gente perde um bebê, a gente se sente fracassada, como mãe. Isso aconteceu comigo 2 vezes. Eu me senti fracassada quando eu perdi o primeiro, com 5 semanas. Porque eu já tinha contado pra todo mundo. Assim, gente, eu peguei meu positivo, eu não tinha nem ficado menstruada ainda. Eu sou dessas, eu sou ansiosa, já deve ter. Fui lá fazer o examezinho de farmácia, sei lá, faltava 2 dias pra menstruar, fui lá e fiz. Então, às vezes, se eu tivesse esperado, eu ia até achar que eu tava menstruada. Entendeu? Por quê? Mas é porque, né? Porque você já era mãe. Eu já era mãe e eu já tava sentindo. Com esse bebê, exatamente, me né? senti muito frustrada. Aí não quis esperar, porque a gente quer controlar tudo, fui engravidar de novo. E eu sempre fui muito fácil de engravidar. Todas as minhas gestações, gente, assim, bastava uma vez que eu tava grávida. Você decidia abrir e falar assim, opa, pode chegar. Isso aí eu não posso reclamar, não. Eu falei, cada mãe com o seu rolê, né, gente? Isso aí eu não posso reclamar. Isso aí tem mães que reclamam disso. E aí eu falei, vou engravidar de novo. E aí, quando eu perdi a Lívia, eu me senti fracassada pela segunda vez. E esse fracasso foi, assim, avassalador, sabe? Acabou comigo. Eu me senti muito incompetente, sabe? Essa questão da incompetência, né, que as mulheres às vezes relatam que você está trazendo, é muito comum a gente escutar lá no grupo. As queixas são assim, eu que não segurei o meu bebê, o meu corpo não foi capaz de fazer isso. Mas só que não é verdade, né? Não tem como você controlar... o incontrolável. O que não tem jeito, né? Esse incontrolável que, assim, faz parte da vida, né? É uma coisa que não é um exame que você vai fazer, sabe? Você fazer um pré-natal ali de qualidade... não vai tirar. A gente ontem tava brincando, né? E conversando que assim, na obstetrícia nada garante nada. Exatamente. A gente tá cuidando ali daquela gestação, né? Que antes do positivo, eu acho que as mães já se tornam mães. Sim. Porque já vem antes, né, Bianca, daquele desejo, daquela vontade de... Por isso até da importância de pensar no psicológico. Tipo, acabei de ter uma perda. Como é que... Meu corpo, ele tá preparado. Mas e a cabeça? Como é que tá, né? E o coração, como é que tá? Então, trazer isso, né, à tona, para conversa, porque quando a gente fala dessa culpa, é uma coisa que a gente tem que tentar, em todo momento, acabar com ela, sabe? Porque não tem nada que a gente possa fazer, a não ser se abraçar, se acolher, né? Buscar ajuda profissional também para lidar com isso, né? Se cuidar, né? Achar outras pessoas que já passaram por isso, porque na nossa sociedade... as pessoas não gostam de falar do luto de forma geral, né? O luto já é um assunto muito tabu. Quando a gente vai falar do luto, né, da perda de um bebê, de uma criança, isso é ainda mais luto, mas porque foge. Dói muito e dói foge da ordem natural. Também. Exatamente. Eu não sei. É difícil ver outras mães passando por isso, porque me dói. Não é uma coisa que eu vivi, né? Mas é uma coisa que realmente me dói. Eu fico mal. Quando eu vejo que uma mãe perdeu seu filho,
que às vezes eu nem conheço tanto assim, igual eu tava falando com vocês, acaba com a minha semana. Eu fico pensando naquela mãe, eu fico querendo tá ali, sabe? Será que ela tá precisando de alguma coisa? Será? Ó, tô aqui, o que você tá precisando? Porque eu acho que as mulheres em si, a gente carrega isso, né? E é difícil pra gente falar também. É claro que tem todo um tabu, a sociedade, não, perdeu, não, daqui a pouco você engravida de novo. Isso é muito cruel. Né? Então, assim, quem já perdeu, que às vezes não chegou até no final, que perdeu às vezes no começo, sofre muito isso. Não liga não, daqui a pouco você tá grávida de novo. Você é muito assim. nova. Era um bebê, nem era um bebê ainda, 5 semanas, nem era. Nem se preocupa, porque olha, daqui a pouco um filho não substitui o outro. E a não gente engravida, isso. né, muito antes de Sim, engravidar. A é gente um processo, deseja essa gestação. Como você disse, é um processo. Você tem a peculiaridade de engravidar muito rápido. Outras mulheres passam tempos tentando. Outros casais passam tempos tentando. Às vezes passam por fertilizações, tratamentos. E não é você vai ter outro. Aquele ali, aquela gestação é aquele positivo. Exatamente. Aquele positivo ali, daquele momento que você viveu com seu marido, com seus pais, que você contou. Aquele momento é o seu filho, é o que você tem ali. E ele é único. Como é que você vai contar, você vai, sabe, transbordar de alegria e depois você vai, não, acabou. Toda aquela expectativa, aquele sonho, aquilo, tudo que você já preveu que ia acontecer, o quartinho, compras, acabou. E aí? Exatamente. Recalcular a rota. Encontrar apoio, buscar acolhimento. E aí que entra o Grupo Luz. Quando a gente fala do grupo, né, a gente brinca, né, Bianca? A gente não gostaria que o Grupo Luz tivesse que existir. Porque a gente acha que nenhuma família deveria passar pela perda gestacional, sabe? Nenhuma família, ninguém deveria passar por isso. Mas, como a gente não controla, como faz parte da vida, a gente tá lá, tanto no grupo presencial, quanto no WhatsApp também, com outras mulheres que às vezes são de outras cidades que não têm possibilidade de vir para Juiz de Fora, né, para participar presencialmente. No Brasil existem muitos grupos também de luto e apoio também. Então, às vezes, quem estiver assistindo e for de outros lugares também, pode procurar a gente, que às vezes a gente vai indicar em outros lugares, porque é importante buscar esse apoio, saber que pode contar com outras pessoas. Porque quando a pessoa passa, aí ela vai começar a falar com alguém, ela fala assim, nossa, fulano já passou. E ela não sabia disso, porque todo mundo tenta abafar isso. Exatamente. E quanto mais a gente fala, eu acho que mais leve vai ficando, sabe? A gente vai se curando, né? Vai Você se até curando. falando com a Bianca. Exatamente. Falar cura, né? Falar cura. E a Thaís fala, como é que é? Vai ficando com um gostinho de saudade doce. Exatamente. Aquela saudade que no começo dilacera, dói. Depois ela vai ficando aquele gostinho de você lembrar dos momentos bons também que tiveram. Esses momentos que você falou de descobrir o positivo, de contar pra família. Foram momentos que foram vividos, né? Exatamente, de viver essas experiências, né, da maternidade, porque a maternidade começa ali. Quando você pega esse positivo, você já começou a ser mãe. Às vezes até antes, né? Porque a gente planeja. Exatamente. Aí fala, vai já torcer estou tomando ácido fólico. Vai torcer pro time tal. Ele, tomara que ele venha, a cara do fulano, tomara que puxe, sei lá, né? O cabelo do pai, o olho de não sei quem. Enfim, aquela criança que está sendo gestada ali, ela já foi gestada nesse imaginário da mãe muito antes. Já foi sonhada, às vezes já tinha um irmão, né, que já esperava também pela criança. Que também vai sentir bastante. Que também sente bastante experiência própria, né? A Júlia também sentiu muito, porque eu não consegui dar a atenção para ela que eu precisava naquele momento. Eu dei uma travada real, assim, tipo, minha vida parou. Sim, natural. E eu falei... Eu não trabalhava, eu não comia, eu não bebia, eu ficava em casa. E eu lembro de orar muito a Deus, pedir a Deus o tempo todo pra me dar força. Pra eu conseguir levantar a cada dia. E aí a minha médica lá de São João me emprestou um sonar. Porque a questão era, se o coração dela, se ela parar de mexer, significa que ela faleceu. E aí você vem que a gente faz o parto. Só que ela já tava muito fraca, então ela ficava horas sem mexer. E aí toda hora eu achava que ela tinha falecido. Então eu ficava nessa. Faleceu? Não faleceu. Faleceu? Não faleceu. E que tensão isso, né? Aí era todos os dias. Eu falava, aí eu acordava... Durante quanto tempo, né? Durante quase 3 meses,
Como que você tem cabeça, É. né? É só pra. Eu não sei se eu cheguei a falar aqui nesse episódio, mas eu já contei no primeiro episódio da terceira temporada a minha história, que eu perdi a Lívia. Ela tinha uma síndrome genética, que eu fui descobrir com 5 meses no morfológico de 21 semanas, só resumindo aqui pra contextualizar. E eu sabia que ela era incompatível com a vida e que ela já tava, né, com 5 meses, então o aborto de toda forma, nem se fosse permitido, eu acho que eu não faria, mas não era permitido, essa opção também não era viável naquele momento. Então, a saída era realmente esperar ela falecer. Isso, eu tava com 21 semanas, né? Então, eu ficava nessa, e aí todo dia eu acordava e falava, será que vai ser hoje? Será que vai ser hoje? E nunca era. Aí chegou, sei lá, passou umas 2, 3 semanas, eu vi pra minha médica e falei, eu não consigo viver assim, isso é de surtar qualquer pessoa. Então, a mãe esperando pela morte do seu filho, e falando, a hora que ela parar de mexer, porque nessa época a gente já sente, né? Você me liga que ela faleceu. Eu falei, eu não vou conseguir. Aí ela me emprestou o sonarzinho, eu ficava o dia inteiro com o sonar na minha barriga. Sim. O dia inteiro. Eu só escutava. E assim, eu até falo que a minha relação com ela, a nossa troca foi essa. Eu escutava o coração dela, eu tenho alguns vídeos do coraçãozinho dela batendo. E ela era tão fraquinha que o coraçãozinho dela quase parava, tinha hora. Que ele fazia tutu, tutu, tu. Aí eu falava, ai meu Deus, é agora, eu não quero que seja agora. Aí eu tirava, sabe? Aí eu tirava, falava, ai meu Deus, eu não quero que ela morra comigo escutando. Aí eu tirava. Aí dava mais um pouquinho, botava de novo. E aí eu conversava muito com ela. Aí eu fiz terapia, claro, tive todo o acompanhamento psicológico, tive acompanhamento da família, fazia muita terapia, a terapeuta falava sempre comigo, conversa muito com ela, dá o seu melhor enquanto ela estiver viva. Exatamente. E foi assim que eu fiz. Essa é a relação de Seja vocês, a né? mãe dela que ela precisa enquanto ela estiver viva, porque de alguma forma ela tá passando por isso, você também, vocês estão juntas ali. E é só vocês, eu e ela. O cuidado é exatamente isso. Quando a gente fala em cuidado paliativo na gestação, quando a gente pensa numa gestação em que o bebê não é viável, é exatamente isso. Aquele bebê ali dentro, ele tá vivo, ele tá resguardado. E ela tava escutando o que eu tava falando, né? Exato. E essa tem uma relação, de troca, ao longo da gestação, ela existe. E ela é real. Então, são essas as memórias que você vai levar, que a mãe vai levar. Exatamente. E aí conversei muito com ela, minha filha, a mamãe está aqui, eu sei que tá difícil pra você, tá difícil pra mim também. E foi altos papos. Passamos ali quase 3 meses, nós duas juntas. A Júlia, eu não conseguia, eu olhava pra ela, só começava a chorar, ela me perguntava o que estava acontecendo e eu não sabia responder, e ela perguntava da irmã. Ela ficou muito com os avós nessa época, que eu realmente não tinha condições de olhar pra ela, porque, igual eu te falei, eu achava que eu ia morrer também. Você estava vivendo aquele momento ali, né? Eu entrei numa paranoia, porque a minha gestação também era de alto risco, por ser a minha placenta, ela era triploide. Então, como a minha placenta era triploide, eu tinha um risco maior de ter pré-eclâmpsia, de ter eclâmpsia e de ter hemorragia. E até poderia também ter uma gravidez molar, mas aí depois eu fiz os exames, não era. Poderia evoluir para uma mola. Mas aí não, porque geneticamente lá não sei explicar direito. Aí não era porque a triploidia pode evoluir ou para uma gestação molar, se o terceira fileira vier do pai, pode evoluir para uma gravidez molar, que pode evoluir até para um câncer. Se o material genético vier da mãe, que foi o meu caso, aí ela vai até mais pro final. E aí tem outras características. Aí depois a gente descobriu que vinha da mãe. E aí eu fiquei até mais tranquila. Mas enfim, gente. Tô falando aqui muito por alto, tá? Não entendo, não sou médica, não sou geneticista, só pra vocês entenderem mesmo o contexto da paranoia da mãe, que já ia perder o bebê. E talvez também corria risco de morte. E então, esse luto, né, antecipatório que você vive. Porque você sabe ali, você tem um diagnóstico de que sua bebê não vai sobreviver. E mas tá ela tá viva. E dentro de você. Ela tá ali. Exatamente. E você ali tendo que todos os dias, né? Lidar com isso. E além de lidar com isso, lidar com casa, marido, filho, trabalho, vida, né? E as pessoas questionando, né? Porque aí você tá grávida, só você sabe da sua história, mas aí todo mundo pergunta, e o bebê? Como é que tá a gravidez?
Aí É essa a pior vontade parte. de ficar em casa é super É a compreensível. pior parte. E eu moro numa cidade pequena, né? Que é São João Nepomuceno. Então as pessoas... Era um dos dois. Ou as pessoas olhavam pra mim com pena. Que isso também é péssimo pra quem tá perdendo um bebê. Sim. Ou perdeu. Ninguém quer esse olhar, né? Aham. Ou... E o neném? Como é que ele tá? Tipo, você não sabe nem o que falar ali na É. hora, né? Menina, você sabe quando fui fazer meu parto? Coitada da enfermeira. Ela não poderia imaginar, né? Ela me perguntou, é menino ou menina? Aí eu... Então, mas Nossa! a gente fala muito sobre essa questão. Será que não podia Da ser assistência. evitada essa pergunta? Coitada, mas é porque ela nem... coitada, eu não vou julgar. Mas é porque o hospital foi até bem legal comigo. Me botaram depois numa ala só de gente idosa. Eu não fiquei depois Junto perto com a das mães, maternidade. não. Sabe? Isso é importante. Mas Mas a é porque devia ter enfermeira... um protocolo, sabe? E tem um prontuário com escrito o que está acontecendo com cada pessoa, com cada paciente que está ali. E com as mulheres também, né? Então, já trazendo aí um gancho para falar sobre essa questão da gestação de bebês especiais, né? Ai, muito importante você falar sobre isso. Isso é o quê? A gente, às vezes, quantas trissomias, quantas doenças raras, malformações a gente não tem, né? Que, assim, não são faladas, igual você falou, foi um raio que caiu. Até cair o raio, a gente não sabe que ele pode passar tão perto. Exatamente. Né? Até passar, você fala assim, nunca imaginava que isso pudesse acontecer com o bebê, com a mãe e tudo mais. E aí, como que a gente pode cuidar também, né, dessa mulher ao longo da gestação? Que já descobriu, que já foi um luto, que às vezes a criança vai sobreviver, mas a mãe vai passar por esse luto dela mesma, né? Exatamente. Porque não é um luto de expectativa, talvez. Porque às vezes a mãe descobre que a criança tem Down, né? Às vezes ainda na gestação, ou Down, ou outras síndromes que a criança vai conseguir se desenvolver e tal. Mas a mãe vai levar um baque, né? E aí, como tratar essa gestante? Como né? cuidar, né, dessa mãe e dessa gestação, né, trazendo para a questão das doenças raras, principalmente, né, dos ditos bebês incompatíveis com a vida. A gente até nem gosta muito desse termo, né, Bianca, por conta desse estigma que carrega, porque a gente não consegue controlar, né? A gente tem até uma história muito bonita lá no grupo que, assim, uma bebê incompatível com a vida, como, não vai sobreviver. E aí, essa bebê vem e sobrevive alguns dias, né? E então, ao longo, né, da gestação, essa mulher recebeu um tratamento numa conduta, assim, de pouco acolhimento, onde a médica falou que ela não precisava tomar vitamina. Porque o bebê já não... Ai, porque gente, o bebê, que horror. Então, assim, quando a gente fala de assistência, é um ponto muito delicado. Porque a gente sabe de uma sobrecarga dos serviços, mas a gente sabe dos serviços de saúde, mas a gente sabe também que a conduta, ela deve existir dentro de um código de ética e também de assistência ali ao paciente, né? Então, muitas vezes, a conduta, ela vai de acordo com o plantonista. E isso tem que ser maior, né? Isso tem que ser maior do que aquela pessoa ali. Porque se você, né, tem condições de escolher, ótimo, o médico que vai te assistir, e aí você vai para um hospital ok, onde... Mas ainda assim tem aquela enfermeira que não vai ler o prontuário e vai chegar pra você perguntando: cadê o bebê? Não tá aqui? Ai, gente, é horrível. E isso acontece. É horrível, tá? E não acontece na China, acontece aqui do mesmo, nosso aconteceu lado, comigo, né, gente? E como é que funciona, assim, o Grupo Luz? As pessoas vão lá na frente contar, compartilhar suas histórias, é uma troca? Como é que vocês... Como que a gente leva, né, o grupo? É uma roda. A gente senta em círculo mesmo, não tem essa não coisa tem na frente, de ir lá não na tem frente, palco, não. É um compartilhar e é algo livre. Nós tivemos mulheres lá que foram e só foram falar da sua história no 3º encontro. Participaram 3 meses. Que gostam de escutar primeiro. Ficaram ali. Entendi. Você pode ir pra escutar também. Você não precisa falar nada. Quem participa estando ali. Se vai falar é outra coisa. Legal. Da mesma forma que a gente recebe mulheres que acabaram de perder, né, 1 semana. E estão lá e a gente fala, cara, de cesárea e consegue sair de casa e vai lá.
Mas mais difícil é a dor. É a elas dor. estão sentindo. Não, com E certeza. que eu não nesse posso- momento não é física. Eu não posso, assim, eu já passei por isso, então assim, eu vou falar que eu arrepio, porque só de lembrar de tudo né, imaginar a dor dessa mãe que ela tá passando agora, porque pra mim é aquele negócio, aquele gostinho de saudade, né? Mas passar, quem tá passando por isso agora, Recente, né? eu só queria dar um abraço mesmo, sabe? E realmente também ajudar. E aquele negócio que a gente tava falando também, né? Às vezes as mães descobrem quando nasce. Tem a mãe que descobre na gestação, e igual eu descobri na gestação. Mas, como algumas pessoas de São João já sabem da minha história, algumas mães vieram. Outras mães que eu já conheci depois disso, deu tudo certo, a gestação inteira. Tinha uma síndrome Exames, também. né? A bebê tinha uma síndrome, tudo, gente. A bebê nasceu, deu tudo certo. Quando nasceu, que foi ver, que era Edward ou Patal ou alguma outra síndrome que a gente, né, que a gente estava até falando antes também. Que, gente, também é devastador para uma mãe que também esperou. O meu luto foi na gestação, mas e aí? A mãe passou por tudo, pela gestação inteira. Como lidar, gente? Como que lida com isso? Trazendo, lida, né? eu acho que lida. Não lida. mas eu acho que é trazendo Acolhe. esse assunto, né? Porque quando você coloca esse assunto, antes mesmo, né, do Grupo Luz, eu particularmente eu não sabia dessa quantidade de síndromes, né, que podia existir. Você como doula, eu né? como doula, sabe? E quando a gente vê que é possível e que realmente a gente entra nesse lugar do não controle, mas sim de acolher, a gente começa a ver da importância de se compartilhar, de se trazer as histórias, né? Igual lá no grupo. O grupo, você perguntou da dinâmica, né, do grupo. É uma roda, é aberta, ela só é para pessoas que passaram pelo luto, né? Tanto mães, quanto pais, quanto avós, pra família. Legal, isso também. Isso é bem legal. Gente, pra família inteira. Pra família e aí você toda. pode levar quantas pessoas você quiser. Você tem que se Sim. inscrever. Como é que Isso. funciona? Você se inscreve. Se inscreve pelo Instagram, tem um Eu formulário acho que eu cheguei a me inscrever lá. em um, mas eu acabo que eu não fui. Acho que choveu, alguma Então coisa. pode participar. Está convidada a última Eu vou quarta-feira participar. agora do mês que Do mês vem. que vem, Já novembro. está convidada. A pessoa se inscreve e aí, né, sabe direitinho o dia, a hora, já tem o endereço lá certinho. E vai no dia para poder contar a história, né? Contar a história, ouvir. Tem mulheres que às vezes chegam lá, às vezes mais quietinhas, às vezes não querem falar e tudo. A gente, além desses encontros também, que são mensais, a gente faz alguns eventos, né? Como a gente fez aqui em Juiz de Fora. Não vou lembrar o ano agora. Antes da pandemia. Foi 2020. Foi 2000... Não, 19. foi 2019. 2019. Primeiro ano Foi de do Parque Grupo da Luz. Lajinha? Foi. Eu li. Foi. Eu lembro disso também na época, que vocês plantaram, A né? gente fez Ai, plantio. lindo. Eu E tá lembro disso. enorme Tá agora. maravilhoso, tá maravilhoso. E a gente todo ano Eu vai lembro lá, disso. faz Ai, o nosso que lindo. Eu lanche queria plantar uma lá, também. piquenique. Alívio. Mas pode ter certeza que ela está representada lá, sim, viu? com certeza. É uma homenagem, É uma né? homenagem. É uma Todas as homenagem mães e pra bebês. isso, justamente para validar, né? Essa mãe, esse pai. E aí, lá nesse encontro, né, quando a gente fez, foi até um evento de Dia das Mães que a gente fez esse plantio. E aí foi uma família inteira. Foi o padrinho, Que legal, o tio, a tia, a avó, o vô, a Netos. priminha, que seriam, né, os priminhos e priminhas dessa bebê. E foi todo mundo com a camisa, sabe? Que Ai, fizeram que puxar legal. revelação Ai, e tal. gente. E assim, Meu Deus, maravilhoso, é maravilhoso. sabe? Quando a gente encontra, né? E até os encontros mesmo, né? Falando dessa dinâmica do Grupo Luz, né? Que a gente pensa assim, vai ser um lugar que só vai chorar. Tem muita choradeira, tá, gente? Ai, gente, eu imagino. Tem Eu muita tenho choradeira. lágrimas. Até porque, né, canceriana que chora Mas eu por acho tudo. que chorar também cura. Cura. Tudo muito. isso vai E às curando vezes a ali é o gente. lugar onde a gente pode Pode chorar, chorar. sem ser julgada, sem ser criticada, Sem ser assim, ser para de cobrada. pensar agora Exatamente. nisso. Ai, já passou, né? Tem 1 ano já. Ai, tem 5 Ó, anos, bola tem pra 5 frente. meses. Né? Vamos lá, daqui a pouco você Vira arruma parte, outro. Nossa, tá exagerada ela, né? Dramática, né? Sofrendo, né? né? Até hoje, até né? hoje sofrendo, já, gente. já teve outro filho, né? Ainda tá Aham. até hoje Chega, pensando né? nisso. Não segue a vida. Segue a vida. Exatamente. E assim, lá no grupo, a gente também
além do choro, a gente também tem muito amor. Então lá a gente também tem muita risada. A gente lembra, sabe, dos momentos bons. Dessa coisa que você falou de compartilhar. Nossa, no dia que eu descobri o positivo, foi assim e tal. Então a gente tenta também que as mulheres tragam essas memórias, sabe? Pra justamente perceber que não é só dor que tem. Exatamente. Tem muita dor, mas também tem muito amor. Que a tendência é a gente tentar esquecer, né? A gente não. A tendência social, cultural, é tentar esquecer esse bebê. Isso desvalida a existência dessa criança, né? E quando você desvalida a existência dessa criança, você também tá negando o sentimento que aquela mãe, que aquela família tem por aquele bebê. É como se você estivesse validando a própria mãe. Exatamente. Né? Então, o bosque, ele foi plantado em uma comemoração em maio, para homenagear todas as mães, porque mães de anjo, embora seus bebês não estejam ali, também são mães, Sim. né? E esses bebês existem, eles estão ali e eles deixaram frutos. Tanto é que o Grupo Luz é fruto de um desses bebês. É verdade. Né? E o pó de café também, gente. Olha que só. legal. Estamos juntando hoje 2 frutos de 2 bebês. Maravilhoso. Lívia, como é que era o bebê da... Thomas e Lívia. Thomas e Lívia, obrigada por esses frutos aí que a gente acabou se encontrando, né? Já sabia que a gente ia se encontrar em algum momento. E eu tô muito feliz desse papo tá acontecendo, que pra mim, assim, acho que eu ficaria aqui horas conversando sobre isso, sabe? Horas. A gente Falando também, que a gente sobre fala isso. sobre isso, sim. O tempo todo. E me conta aqui, é gratuito? Sim. Gratuito. Sim. Basta inscrever lá no link no Instagram. Gente, olha só que dica legal. Então, se você perdeu uma criança, se você conhece alguém também que perdeu, ou na gestação, ou depois do nascimento, entre em contato com elas, faz o seu cadastro no Grupo Luz. Eu quero muito ir, tá? De verdade. Eu já quis muito ir, acabou que depois eu não fui. Mas envie esse vídeo pra alguém, sabe? Convida alguém pra ir com você, às vezes a pessoa não quer ir, né? Porque eu acho que a gente acaba se fechando também, né? Muitas mães, quando acontece isso, a gente se fecha. Sim. A gente se fecha pra tudo, até pra ser feliz. Sim. A gente acha que se não culpa, merece. E se culpa quando tem alguns momentos de felicidade, Exatamente. né? Eu custei a realmente... Assim, eu trabalhei muito na terapia, né? E ela falava comigo, ela falava, olha, você vive o seu luto, pode viver, vive, mas você vai me prometer que depois você vai viver a sua vida de novo, que você vai realmente seguir em frente. Então você chora, você conversa, você, sabe, vive o seu luto, acolhe, mas depois que ela se for, que você sabe, porque faça tudo o que você tiver que fazer enquanto ela tá viva, né? Porque depois... É o momento ali, né? De vocês. Depois você vai trazer um pouco mais de leveza. E assim eu tentei fazer de verdade. Depois que ela se foi, a gente enterrou, né? Porque ainda tem isso ainda. Sim, não Ainda acaba tem ali, esse rolê. né? De separar a roupinha pro enterro, né? Tem o próprio parto, né? O parto. O próprio parto. Que também, o parto já é um enterro, né? O parto já é... A primeira separação ali, física, E o leite, né? que desceu. Que fica... E o leite, que Exatamente. depois eu não tava nem me ligando. Que quem me falou foi a Maria. Assim, eu tava tão... né, nervosa com aquilo tudo, de repente eu comecei a ter um pouco de febre e a formigar, aí eu... Por que? Eu esqueci. Esqueci do leite. Sim, porque sua cabeça Tava esqueci voltada lá. pra outra. Aí eu tava lá com a ala dos idosos, recebendo um monte de visita, o pessoal me visitando, né? Todo mundo foi lá me ver lá no hospital. E aí eu falei, Mariana, eu acho que eu tô com febre. Tô com febre, tá formigando meu rosto. Aí ela foi lá toda assim, carinhosa, ela é o seu leite. Eu falei, O que eu faço com esse leite agora? E o que né? fazer com leite? Isso é algo que a gente precisa falar. A mãe que perde o bebê, ela tem direito a escolher o que vai fazer com leite. olha que legal. Ela não é obrigada a tomar uma medicação para secar. Ela não é obrigada a ficar com a mama toda engurgitada, sofrendo. Ela não é obrigada a enfaixar a mama. Qual é a conduta? Quando a gente fala da conduta, essa mulher precisa saber quais são as possibilidades que ela tem. Olha só que eu nem sabia, assim, né, dessas possibilidades.
até mesmo de doar esse Exatamente. leite, se ela Inclusive. quiser Ai, ressignificar gente, legal ali, sabe? Isso. Uhum. Quando a gente fala dessas possibilidades, né? Essas possibilidades, elas se abrem ali no momento ainda que a mulher tá ainda com esse bebê, né? E como que vai ser esse parto, as possibilidades de nascimento desse bebê. Se essa mulher, até mesmo pensando num futuro ginecológico, né? Se essa mulher deseja ter mais filhos ou não. Então, por exemplo, a via de nascimento, que pode ser uma cesárea, pode ser um parto normal, que essa mulher, não é porque ela tá com um bebê natimorto ou com um bebê sindrômico, que ela tem que ficar ali sozinha, ela pode ter uma doula, ela pode ter o acompanhante, ela tem o direito de ter o acompanhante ali do lado dela o tempo inteiro que ela ficar internada, para que ela passe por isso de uma forma, não é que vai... apagar a dor que ela está sentindo, mas vai amenizar, a gente vai cuidar melhor, até mesmo para que essa elaboração do luto depois possa ser feita de maneira mais saudável, leve, por exemplo, leve, ela viveu aquilo, sabe? Ela viveu com a intensidade que ela tinha que viver naquele momento, sabendo que ela foi respeitada nas suas escolhas, de, por exemplo, eu quero isso, eu quero aquilo, olha só, eu posso doar o leite, eu posso enfaixar, eu posso escolher, eu posso ver o meu bebê. Isso é absurdo, que tem muitas mulheres que falam que não viram seus bebês. Eu não vi. Muitas não quiseram ver Eu não vi. por escolha, mas outras foram impedidas de ver. Eu não fui impedida, eu me arrependo disso, tá? É a segunda vez que eu falo sobre isso pra mim é bem complicado. Não que eu me arrependa, talvez eu fizesse de novo naquele contexto. Foi o que você podia naquele momento, tá? Mas é um arrependimento... Eu tenho alguns arrependimentos nesse processo que... É claro que tem que ser tratados ainda não estão 100% curados, sabe? Mas um deles é de não ter visto e ter pedido para estar sedada. Eu pedi para estar sedada. Eu pedi na hora. Porque eu estava muito nervosa. Mas olha só, primeira coisa, quando a gente pede para estar sedada, quando a gente fala que a gente não quer ver, às vezes a gente nem sabe que a gente pode ver, às vezes a gente nem sabe do outro lado, entende? Então, mais uma vez, a assistência, né? Não é culpa sua, não é porque na hora o que a gente quer é acabar com aquela dor. A gente fala assim, eu não quero ver. E acordar. Eu já passei tanto tempo com esse bebê aqui, nessa coisa vai, não vai, e querendo que fosse um milagre, né? Que acontecesse alguma coisa. Que na hora que acontece, você fala assim, não quero mais. Eu quero dormir e apagar. Eu quero dormir e acordar só daqui a 3 meses, tá tudo bem, já passou a luz. Eu tinha muita sacanagem na minha cabeça. E isso é totalmente compreensível. Assim, mas eu sei que a única pessoa que talvez fosse, que eu estaria prejudicando seria eu mesma, né? Quando eu resolvi isso. Porque, o que acontece? Ela era muito mal formada, mesmo, sabe? Então eu não sabia como que ia ser esse bebê. A sua reação diante daquilo. Do então, seu bebê, né? Da sua eu filha. tinha uma bebê que era bebê do meu coração, que eu falava com ela. Que estava ali no imaginário. Que estava no meu imaginário. Então, assim, só pra entender por que eu tomei essa decisão. Então, eu tinha essa bebê no meu imaginário, que eu conversei com ela durante 3 meses, mas eu sabia que ela era profundamente mal formada e... Uma das coisas que já tinham me avisado, né, antes de eu ter o parto, é que ela era muito pequena e que seria uma cesárea muito complicada, porque na hora de puxar, assim, gente, eu vou falar assim, bem, poderia realmente despedaçar mesmo, o bebê, entendeu? Tinha uma fragilidade. Tinha uma fragilidade muito grande. E eu fiquei com muito medo de ver isso e de passar por isso, mais isso. Né, de passar de tudo que você já tinha passado. Tava, exatamente, né? Mais isso. E aí, eu conversando com a minha terapeuta, eu falei, o que eu faço? Eu não sei, eu vejo, eu não vejo, eu vou encontrar com ela pessoalmente. Ela falou, olha, faz o que você tiver que fazer enquanto ela estiver viva, né? Voltando para aquela história. Faz enquanto ela estiver viva, dá todo o seu amor. Depois que ela estiver falecida, né? É só o corpo, é a casca. Então isso... E ela vai continuar sendo sua filha. Ela vai continuar sendo a minha filha. Então eu resolvi mesmo não passar, porque eu fiquei com muito medo da imagem dela na minha cabeça ser uma imagem ruim. Sendo que eu queria... E até hoje,
Quando eu penso nela, eu penso num ser de luz tão grande, numa beleza. Que vai além daquele corpo físico. Que vai além do corpo físico. A troca que eu tive com ela, os momentos que nós passamos juntos. A conexão. Quando eu me refiro à minha filha Lívia, que eu sempre falo, a Júlia sabe, a Luísa sabe, que ela teve uma irmã que tá no céu. Eu tenho várias joiazinhas com o nome delas, Júlia, Lívia e Luísa, assim, as 3 filhas. Então, eu gosto de pensar nela como esse ser de luz que veio pra me fazer crescer, que veio pra me ajudar também. Eu acho que eu pude ajudar ela de alguma forma, Sim. né? Com esse amor todo que eu passei pra ela, porque foi muito amor. Então, eu resolvi não ver. Mas depois, hoje, tem 5 anos, eu falo, eu queria ter visto. Eu queria ver hoje. Sabe, assim... na verdade, eu acho que tem aquela coisa, né? Você queria ela hoje com... Quantos anos que ela estaria, com a sua maturidade de hoje, com a sua cura do luto, né? Eu queria que às vezes alguém tirasse uma foto, mas todo mundo respeitou e ninguém tirou foto. Bom, acho que não, né? Tem isso também. Mas assim, não dá pra saber. Mas assim, se alguém no hospital tirou foto, essas coisas, acho que não. Assim, a minha família ninguém tirou foto, meu marido não quis ver também. Meu sogro viu e a avó, a bisavó do Maurício a batizou lá no... Que lindo. Porque eu não fui enterrá-la, né? Eu tava você tava no, e ela nasceu pós. viva. Ela nasceu viva. Isso também é um arrependimento, isso que eu falo, 2 arrependimentos. De não ter estado com ela na hora que ela faleceu. Porque como eu estava sedada, eu não sabia. Pra mim ela já ia nascer e já ia falecer. Eu não sabia que ela ia ficar 50 minutos viva. Então eu tenho meu arrependimento também de não estar lá na hora. Sabe? Mas você teve com ela o tempo todo. Assim, essas coisas não tem jeito, né? Eu acho que a gente... São escolhas, a gente tem prós e contras. Pra todas elas. Talvez hoje em dia eu fizesse de novo as mesmas escolhas, mas hoje em dia, com a maturidade, sabendo que deu tudo certo assim, dentro né? Do que tava Depois ali, eu engravidei de novo, a Luísa tá aí, veio saudável. Foi um processo também muito complicado. Mas hoje, depois de 5 anos, eu queria ter visto ela, assim. E eu vejo também, hoje em dia, a gente estava falando dessas possibilidades, né? Que tem o grupo Colcha, que algumas mães tiram até foto com os bebês, sabe? Sim. A gente tiram fotos assim, dos bebês também. Com os bebês ali. Os bebês, mas assim, gente, sem brincadeira, essas mães têm toda a minha admiração. Eu não tinha psicológico nenhum pra fazer isso. Então, o que a gente faz, o Grupo Luz? Sempre que a gente tem oportunidade de falar com as equipes médicas e com o público, né? Com a comunidade, com todo mundo, a gente diz que esse momento é um momento que ele não volta, né, Érica? Assim, aquele momento do nascimento do bebê, ele não volta. De nenhum, né? Assim, de ninguém. De nenhum bebê. Ninguém. Mas então, aquele ali, então, os outros bebês a gente vai ter eles depois e tal. É o seu único momento que você vai ter com o seu filho. E naquele momento é preciso ter o cuidado de conversar com essa mãe, de orientar as possibilidades, de escutar essa mãe. Então, assim, eu já trabalhei em um hospital, maternidade. Na época, acontecia, né, claro, de ter os óbitos ali. E o que acontecia? Essa mãe na hora não queria ver. Ela não queria sentir aquela dor. Gente, ela já tá sofrendo demais. Quer fugir da dor. A ideia como é se assim. quisesse fugir mesmo. E nada mais justo, né? Só que a gente sabe que aquele bebezinho ali, ele vai precisar ser sepultado. Então, enquanto ele tá ali no hospital, enquanto ele tá ali na maternidade, essa mulher tem a possibilidade de pegar. Então eu falo sempre o seguinte, a gente carrega isso desde a nossa infância. A gente vai dormir e tem um monstro embaixo da cama. E esse monstro é horroroso, mas ele tá na nossa cabeça. O que a gente tem que fazer? Acende uma luz, enfrenta isso e olha, você vai ver que o monstro não é... Às vezes a coisa não é tão assim. Então a gente trabalha com essa mulher nesse sentido. Exatamente. Mas para chegar até as mulheres, muitas vezes a gente tem que passar pelos profissionais. Tem que passar por essa oportunidade aqui de levar essa informação. E eu nem falar sobre eu isso. acho que para passar por isso, igual essas mulheres passaram, para realmente abraçar o seu bebê morto, assim, que para mim, eu não... É inquestionável, né? Mas eu acho que elas têm que fazer esse trabalho na gestação. Sim. Talvez eu teria que já me preparar, porque eu não me preparei psicologicamente para esse momento.
Eu sabia que ela ia partir, mas é igual, tipo assim, você prepara pro parto, mas você não prepara pra depois? A gente prepara, a gente não prepara. Pra começar. Pra começar, a gente prepara pro essa parto, coisa né? de preparar é uma coisa. A gente não prepara. A gente vive. A gente vive. Mas assim, eu não me preparei psicologicamente pra isso. Tanto que, quando eu fui fazer o parto, eu tremia tanto, eu chorava tanto, que a mulher não tava conseguindo pegar o meu acesso. A moça. E eu fazia assim, ó. Aí ela falava assim, tá doendo? Eu falava assim, quê? Que dor. Tem dor maior, eu falei né? isso com ela, eu falei assim, quem me dera se minha dor fosse essa? Eu falei isso na hora do parto. Eu falei assim, aí eu lembro de falar na hora, pelo amor de Deus, me ceda. Eu não quero ver nada, eu só quero apagar. Não lembro de mais nada, né? Sim. Aí depois eu só lembro do Maurício me cutucando, falando assim, amor, que eu tinha também o meu medo de morrer. Ainda tinha isso, né? A minha pressão já tava alta. Né? E você ainda tinha outra filha em casa. Outra filha. Eu né? tenho que viver, porque eu tenho que preciso dar conta da voltar. Eu outra, tenho que exatamente. voltar. Aí eu só lembro dele falando, me cutucando, falando assim, amor, ela tá viva. Aí eu, Aí depois ele me cutucou de novo e falou assim, amor, sua pressão já voltou, tá? Porque eu ficava, minha pressão, não sei o quê. Eu ficava o tempo todo. Oscilando muito. Eu ficava o tempo todo. E eu já sou assim por natureza. Quem sabe, quem fica comigo sabe que eu já sou meio desesperada. E aí depois ele me cutucou, logo depois falou, amor, ela faleceu, tá? Aí eu fiquei em paz, falei. Aí sim eu consegui. Aí eu só acordei no outro dia. Ali teve ali um era o processo, esperado, né? É. Ali era o esperado pra você, Pra mim. né? Do Aí, tipo, foi. Porque também estar com ela viva enquanto eu estava ali também estava ruim. E você em momento nenhum você se preparou, né, pra esse momento. Não, pra então, esse eu tô falando pra esse encontro. encontro. Exatamente. Eu não me preparei pro encontro, porque eu achei que ela já ia, ou ela já ia sair, falecer. Ou ela ia falecer antes, você ficava Você ficava escutando escutando. ela, né? Na minha cabeça, na verdade, durante toda a gestação, eu achei que ela ia sair Já morta. Só que eu pedia pra Deus pra morte não vir me visitar. Eu falava, vai ser muito ruim se ela falecer na minha barriga, eu não quero. Imagina se eu tô dormindo e a morte vem. Gente, ó. E tá? olha, você Gente. E olha, você foi escutada, né? E eu fui escutada. Ela não morreu na minha barriga. Porque eu não queria dormir e a morte vir me visitar de noite. Olha só, eu ficava pensando nisso. Eu ia dormir com medo da morte vir. E eu ficava nisso, sabe? E lidando com vida e morte o tempo inteiro. Então eu não me preparei pro encontro. É isso que eu queria ter falado. Eu não me preparei pra encontrar com ela. Talvez outras mães que sejam mais calmas, ou depende muito da personalidade também. Mas preparar pra esse encontro com o seu filho morto é pesado. Eu acho que é difícil preparar isso. A gente prepara pra uma coisa que não tem preparação, né? Que é só ali vivendo, né? E aí eu trago a importância da psicóloga perinatal, da doula, da equipe tá ali alinhada com essa família, informada do plano de parto, até mesmo para casos difíceis, né? Nossa, para casos inesperados. Você deve também passar né? por isso, né? Com gestantes que já sabem, com gestantes que vão passar por isso. Como é que você lida com isso? Estão passando pelo processo, que às vezes não sabem, chegam na hora. Então, tem isso também. Às vezes nasce e ali, não na chora. Urgência, o né? bebê não chora. Né? São situações que a gente não tem como fazer esse preparo. Por isso que quanto mais informação, mais acolhimento, mais essa mulher saber que ela não está sozinha nesse processo, né? Que já é um processo, a gestação em si já é um processo muito solitário para todas as mães, para todas as mulheres, por mais que você participe de algum grupo e tal, mas só que quanto mais você vai, quanto mais você fala, mais você escuta, sabendo que cada história é única, não tem como comparar, mas você já se sente um pouquinho mais forte ali para fazer aquilo que seu coração mandar naquela hora, né? Para que não tenha culpa depois, sabe? Porque o importante é isso, não precisa ter culpa depois. Sabe, a gente faz aquilo que tá no nosso alcance naquele momento. A gente é a melhor mãe que a gente pode ser até nesse momento. Até nesse momento. Porque a gente já fala pra gente todo dia. Com os nossos filhos no dia a dia, a gente já é a melhor mãe que a gente consegue. Com certeza. E mesmo assim a gente acha que a gente tá errando. E pra esses bebês, então, olha, é uma oportunidade ali, né? Tão grande desse amor, igual você falou, de demonstrar e de viver esse amor, né? Tão incrível.
que, assim, não tem o que consertar. Não tem Não, nada que não, consertar, sabe? Não tem nada que voltar atrás. Não, e hoje em dia também As coisas são como eu são. sou muito leve com, assim, né? Apesar disso, eu tenho certeza que eu fiz exatamente O que foi melhor. possível, né? E tudo eu foi tenho possível. certeza que ela tá De você. melhorando, cuidando da gente, sabe? Mandando boas energias pra gente, sabe? Eu sempre que posso falo dela, lembro dela, vou no cemitério, levo flores pro... Eu gosto de fazer isso, sabe? E olha o que... Né? Honrar, né? Honrar esse bebê. Olha que importante que você trouxe, né? Você falou do batismo, sua religião deve ser a católica, né? É católica e evangélica. Meu marido é católico, a avó do meu marido é católico, minhas avós também são católicas, mas meus pais são evangélicos e eu sou evangélica, mas assim, a gente Vocês fizeram ali se dá bem. Sim, independente de religião. Eu acho que quando você traz essa questão do batismo, né, pra religião que for, e pra trazer uma simbologia também, né, de honrar e de cuidar Sim. daquele bebê ali que chegou, Sim. né? Tudo que eu posso Independente honrar, da eu forma honro que ela. esse bebê chegou, né, da forma que esse bebê partiu, porque a certeza que a gente tem nessa vida, né, é de chegadas e partidas. Agora, como que a gente pode melhorar essa sensação, né? Se é que existe essa forma de melhorar essa sensação ali naquele momento, para vivê-la de uma forma digna, honrada. Ninguém vai ficar feliz ali, ai, que felicidade! Que esse... Não é isso, mas de viver, se entregar, poder chorar, poder rir, poder sentir, É caprichar né? no recheio, né? Chegar e partir do que tá no meio ali, ó. O que a gente É vai com fazer ali? afeto, Com afeto, exatamente, com amor, né? Isso que é importante. Respeito. Exatamente. E o que as pessoas que estão à volta, né? A gente fala muito sobre isso também, porque eu acho que é uma dúvida de quem tá passando por isso junto. Não sabe o que fazer. O marido, que também tá sofrendo. Também. Os pais, os avós do bebê, que também tá sofrendo. O que essas pessoas podem fazer para ajudar a mãe que acabou de ver seu filho partir, assim? Afeto. Eu penso sempre no afeto. Esse pai, ele tá sofrendo tanto quanto a mãe. E muitas vezes ele tem que tomar a frente ali das decisões, da parte burocrática. Às vezes a mulher tá internada Isso, ainda, e ele gente, que vai isso precisa pro cemitério. fazer. Então Ele o vai ver o pai corpinho, também às vezes, pra poder identificar. pra poder a roupinha vai levar, pra poder entregar. Então fazer esse certidão, pai, né, vai. esse parceiro precisa ser muito acolhido também. Os avós também sofrem, eu acho até duplamente, porque ver Espera, um né? filho perder um filho deve Nossa, ser muito difícil, né? Verdade. Pensando por esse lado, com certeza. Então, assim, Sofrimento, né? Duplamente, duplo, né? é. Tipo, Todo é meu mundo. neto que tava ali, tava todo mundo esperando, né? E é minha Porque filha que tá sofrendo, minha filha que né? tá Meu ali. filho tá sofrendo. então todo mundo merece ser muito acolhido. E eu falo, mimado nessa hora, né? Com afeto mesmo, com café, com bolo, com carinho, com respeito. É verdade. Principalmente. Não é com aquela pressa de... Ai, ficar olha, tudo já bem, tem né? uma semana e você tá aí na cama ainda, vamos levantar, vamos... Esquece, vamos guardar as coisinhas. O que você vai fazer com as roupinhas? isso é muito Ai, Vamos nossa, desmontar o muito quarto? importante isso. Vamos, né? Muito Ou então a importante. mulher chega do hospital e já não tem, Tem mais mais quarto nada. do bebê, É já como não se tem ela nada. tivesse Opa. vivido um devaneio ali, né? Ué, Fiquei eu doida, tava né? grávida. Eu tava grávida, de Exatamente. repente não Sumiu tem nada. tudo, exatamente. Deve ser loucura Isso é da minha surreal. cabeça, né? Então isso é respeitar. Eu acho que então vamos falar de como respeitar essa mulher também, né? Que é dar voz pra ela. O que você quer fazer? As né? possibilidades, Exatamente. né? Várias possibilidades. Exato, mais uma vez, né? Mais uma E vez. isso dentro de casa, porque tem muito relato de mulheres que voltam pra casa, o berço já tá Ai, gente, desmontado, a parede o tá papel, pintada. o Às papel vezes de vai parede achar não que tá tá lá. ajudando, né? Às vezes acha que tá ajudando. Sim, não é às nem vezes, intencional. às vezes até É. por essa questão do tipo de fugir da fuga, mas o luto não passa pela fuga, né? É importante Viver. Tem que ser viver. vivenciar. Não tem jeito. e porque- perguntar pra essa mãe o que ela quer. Se ela não quer, não sabe, não faça nada, espera. Deixa ele, fecha o quarto, fecha, Espera. guarda as roupinhas numa gaveta, tranca ali. Tipo, você não Eu quer, não doei fala tudo. nada. Doei tudo. Tinha muita coisa da Júlia, né? Que eu ia Aham. aproveitar. Porque a Júlia tinha 3, então eu já tava juntando mesmo pra segunda.
Mas as que eu tinha comprado especificamente pra ela, que eu já tinha comprado algumas coisas, já tinha ganhado também, de viagem, o pessoal viajou, trouxe pra mim. Doei tudo pra uma menininha que também nasceu, que também era incompatível com a vida, a um começo. Mas depois ela não era mais e ela tá vivíssima e tá olha que saudável lindeza. hoje. Mas no primeiro momento ela foi tida como incompatível com a vida e foi um milagre, a menina, sabe? E é linda. E aí acabei doando pra ela e fiquei super feliz de estar doando. E é uma família simples, né? Então fiquei muito feliz de doar pra ela, que usou muito as roupinhas da Lívia. Então você olha o destino que você deu, né? É o significado porque pra não essas tinha roupinhas. porquê. Tinha que ir pra alguém especial. Sim. Então E eu foi. escolhi alguém especial pra poder doar e a mãe ficou super feliz na época. Eu visitei, enfim, né? Fui lá. E uma coisa muito legal que, assim, que a minha sogra fez, assim, pra me ajudar, né? Porque eu tinha muito essa questão dos outros ficarem com pena de mim e ficar me perguntando. Então eu não queria falar nada com todo mundo. E uma hora eu tive que sair de casa, né, gente? Então, assim, aconteceu o parto, tal. A minha mãe, a minha sogra, elas foram contando pras pessoas pra eu não ter que contar. Então, elas já foram... Porque assim, gente, o pessoal é curioso, cidade pequena, todo mundo queria saber o que aconteceu, né? Normal. E eu não queria ter que dar explicação. Imagina, gente, você chega, sei lá, no churrasco, aí vem todo mundo te perguntar, detalhes. você tem que contar o que aconteceu. No momento que você tá, às vezes, querendo, tipo, viver, né? Esparecer um pouquinho. Exatamente. Às vezes você quer sair pra falar de outras coisas, você chega alguém pra falar daquilo. Então, a minha mãe, a minha sogra, elas foram contando pras pessoas que a gente já ia. Então, eu já chegava, ninguém falava mais nada. Entendeu? Todo mundo já sabia o que tinha acontecido. Ou então, o que eu recebi foi: ai, Érica, orei muito por você. Que Maravilha. frase maravilhosa, Foi o que né? eu mais recebi. Que E até maravilha. hoje eu recebo. Quando eu encontro alguém que, às vezes, da época, que a gente não se encontrou mais, ficou anos sem se ver, até hoje eu recebo. Nossa, orei tanto por você. Amigas da minha irmã, amigas de não sei quem, e pessoas que às vezes nem sabia que me conheciam, que acabaram me conhecendo na época, falando: eu lembro, eu trabalhava com a sua irmã na época, ela me contou, orei por você. Então eu recebo muito isso. Isso é a melhor coisa. É a melhor coisa. A melhor coisa. Ou seja, a pessoa sabe o que aconteceu, tá tudo bem. Meu problema não era com falar, né, da pessoa saber. Não tinha problema saber, eu só não queria ter que ficar repetindo naquele momento. E às vezes as pessoas perguntam num tom de curiosidade, né? Isso também Isso é ruim. Isso é muito ruim pra família que tá passando, porque às vezes a família até quer falar daquele bebê ali, né? Porque aquele bebê existia, uma forma de honrar, também. né, aquele bebê, mas não ai, que pena, tadinha. Tadinha. O Eu acho que é o coitadismo coitadinha ali, que não dá, sabe? Não Porque dá. a gente já se sente incompetente. Aham. Como eu falei. Aí vem uma pessoa que te chama de te trata como coitada. Coitada. E Aí, não é, não é. sabe? Porque pra viver o que é vivido quando se ser perde muito um bebê, forte, tem que Tem que ser ser muito forte. Gente, Muito forte. São mulheres que Vocês não a têm gente muita precisa coragem da e nossa muita força. força. Vocês não têm ideia da nossa força. Eu acho que é aí que eu fui descobrir como eu era forte. Que nem eu sabia. E essa força, ela permanece, Ela né? permanece. Ela permanece. Exatamente. E aí te dá força pra fazer coisas que você nunca... Isso aqui hoje, inclusive, Aham. nunca imaginei. Porque eu não sou comunicadora, não sou formada em publicidade, nada disso. Sou estilista. Mas, cara, quero falar? Tenho coisa pra falar? Vamos lá, o que pede? Né? Vamos falar. Vamos falar, vamos ajudar. É isso. E né? você falou o seguinte, uns minutinhos atrás aí. Ai, quando eu fico sabendo de mamãe, eu queria abraçar. Com isso, você está abraçando. Pode ter Ai, certeza. Que bom. Se eu puder que você abraçar tá alguma abraçando. mãe aqui, gente, eu acho que eu vou ficar muito feliz. Pode muito ter feliz. certeza. Receba o nosso abraço. Receba o nosso abraço de coração mesmo, com todo o nosso amor, né? Aham. De quem já passou por isso e de quem ajuda quem passa por isso. Né? Quem gosta de cuidar. Quem gosta de cuidar, exatamente. E o olhar dela, gente, só de olhar, tá me dando vontade de chorar, porque é um olhar tão acolhedor, é um olhar tão forte, impactante, que você sente isso. Eu não sei se vocês vão conseguir sentir daí, eu tô sentindo aqui. Então, eu realmente falo pra vocês terem essa experiência. Quem passou por isso, venha ser acolhida por essas duas aqui, porque é muito bom, o coração da gente fica quentinho, tá? Mas fica! Vocês recebem isso, essas mensagens? O coração quentinho.
É uma coisa que geralmente aparece lá no grupo quando a gente finaliza Mas não os tem outra encontros. coisa, é coração quentinho, gente. Mas é a gente isso. quer dizer o seguinte, a gente terminou na quarta-feira agora o encontro. Essa semana a gente teve encontro, né? E aí depois a gente desceu conversando e tal, né? A gente também tem nossa vida pessoal, as nossas questões, claro. nossos problemas. A gente faz o Grupo Luz de forma totalmente voluntária. Tem hora que a gente paga pra estar lá, né? Porque Uber e isso, e vai, e desmarca compromisso pra poder estar lá. E as mulheres não sabem o quanto que a gente é impactada também. Exatamente. O quanto a gente também fica com o A coração gente quentinho, recebe sabe? também, sabe? Porque essas histórias, né, por mais, como a gente falou, por mais que tem dor, também tem muito amor e tem muita força. Então, a cada história que a gente escuta, a cada bebê, eu falo que eu sou apaixonada pelos bebês do Grupo Luz, porque são bebês, como todos os bebês, né, que eu acompanho enquanto doula também, cada um tem o seu lugar especial, mas ali também eu vejo essa força, porque às vezes a gente vê as mães chegando fragilizadas, né, falando ali daquela dor e tudo, e quando a gente vai escutando, a gente vai reforçando ali, olha só o que você fez enquanto você tava desse jeito, olha o que você já passou, olha o que aconteceu, olha como é que você tá, e não sei o que, lembra você no primeiro encontro, olha agora e tal. Então a gente vê essa força e a gente tenta mostrar para essas mulheres o tempo todo, força que elas né? têm, elas nem sabem. Que elas nem sabem, e que a gente também é muito agraciada com isso, né? Vocês recebem força de volta, né? exatamente, Sim. por Gente, poder muito legal. estar ali, sabe, naquele momento. Eu acho que é uma energia forte É demais. forte demais. E uma presença muito grande, né, desses bebês, e uma presença desse lugar que entra nesse universo dos bebês mesmo, que é de pureza, né, Verdade. de amor, Essa E energia. dessa missão essa que eu energia. acho que todos têm, de quando eles vêm e passam por essas situações, né? Uma mãe, ela não passa por isso à toa, e os bebês também não. Então, rola ali uma energia muito Muita grande, coisa. uma missão ali muito grande, né? muito maior do que o que a gente possa Imaginar. imaginar. Não é palpável. Porque isso que acontece, gente, a gente sempre fala, né? A gente cresce muito com isso. Infelizmente, não queria A gente que não dessa queria que forma. ninguém passasse, Falei, meu Deus, mas eu falei outro dia com Deus, falei, Deus, eu quero crescer, mas me manda mais essas missões pra poder crescer, não, porque assim. Pode ser de outro jeito, Pode né? ser, porque é duro, é árduo demais. A gente cresce, a gente ganha uma força, a gente. É aquele negócio, nada me abala mais, não. Bora que bora. Ô, Érica, você É tá isso. falando. Entendeu? Você tá falando É isso. a questão da crença, da fé, de Deus. Isso é um ponto que a gente observa muito. Quando a pessoa perde a fé, né? Tipo assim, perde a fé. Que ela fala, por que Deus se questiona Deus? Por que Deus Fez isso comigo. fez isso comigo? Porque eu, né? Porque eu. Ou porque com qualquer uma, né? Porque assim, se ele pode tudo, por que ele não salvou o meu bebê? E o que eu quero deixar aqui, assim, nesse momento, com essa fala, é que, apesar de muitas vezes a gente, para quem tem fé, né? Para quem sim. tem fé, apesar de muitas vezes a gente achar que perdeu a fé ali, que Deus não é confiável mais e que ele me sacaneou, calma. Calma. Não tem mal nenhum questionar. Eu acho que a gente vem na vida para questionar mesmo, né? Isso faz com que a gente Cresça evolua. também. Mas calma. Sabe, aquele momento ele vai passar, assim. Vai deixar marca, vai ficar cicatriz. Tem hora que vai dar uma repuxada, assim, vai doer, mas vai passar. E enquanto não passa, tem os espaços de acolhimento. Tem aquele espaço que a gente precisa abrir pra gente se acolher, né? Aceitar, olha, eu tô Buscar, fragilizada, acabei de vir da luta, da guerra, preciso descansar. É tipo isso mesmo. É uma Tô guerra. toda ferida, preciso Você sai- assim, senta ali e fala, por A favor, sensação é essa. ajuda a cuidar, né? Exatamente. Eu vou trazer um outro ponto que a gente ainda não falou e que não sei se você conhece, que ajuda também a curar um pouquinho, né? Que é a caixa de memórias. Não conheço. Não conhece? Não. A caixa de memórias
Tem famílias que às vezes a gente vai falar e fala assim, não conheço isso não, mas cara, eu acho que eu já fiz isso, já comecei a fazer. É o quê? É você guardar as memórias desse bebê, sabe? É você guardar... eu tenho algumas coisas. O positivo, você guardar os exames, você guardar foto, você guardar... Uma cartinha. Que alguém pezinho. recebe. Pezinho Pezinho carimbado, né? né? São formas de materializar aquele bebê ali, honrar essa existência, provar que esse bebê teve ali, né? De alguma forma, em algum momento, de algum jeito, o tempo que for. Se foi só no positivo, se foi na primeira ultrassom, se foram todas as outras de até tantas semanas. Tem também. Né? Tem, assim, inúmeras formas. Às vezes um desenho que o irmão Que a mais irmã velho fez, sabe? legal. Então, essa Dos caixinha... avós, enfim. tipo assim, uma mensagem que alguém deixou, sabe? Quando descobriu, quando né? descobriu, exatamente. Isso tudo pode virar mensagem até no WhatsApp, sabe? Você vai lá, printa, imprime, Imprime, guarda. cola ali, deixa legal num isso, caderninho, gente. coloca ali na caixinha. E essa caixinha é uma caixinha de cuidado, Você vai de guardar. memória. Você vai Ai, guardar muito para legal. aquele bebê. E sempre que você quiser, né? A gente vai falando que vai ficando um gostinho de Revisitar saudade aquilo. doce. Você vai revisitando no começo, às vezes com uma raiva, depois com uma Dói, tristeza, às vezes dói. Vai ter momento que não vai... Não é que não vai doer, né? Mas tem momento que você vai olhar e você vai lembrar só daquele momento. Tipo assim, nossa, a sensação que eu tive quando eu vi o positivo, A dor, não é que a dor sabe? acaba, né? Não Ela vai acaba. ficar ali no cantinho. Eu falei isso com alguma mãe outro dia, que perdeu também. Eu falei, ela fica ali. Aham. Aí de vez em quando você... É um lugarzinho ali guardado, lugarzinho. né? É uma Que você, caixinha. é uma caixinha. Que de vez em quando você revisita também no coração. E essa caixinha... Eu não tenho a caixinha em si, mas eu tenho todos os exames, né? Desde quando começou até o final. Foram muitos ultrassons, depois que eu descobri, principalmente. Então, de vez em quando eu abro aquilo, gente, já passou 5 anos, sabe? E aí, de vez em quando você vai mexer no armário e acha, aí eu abro a pasta. assim. Porque eu tinha uma pasta que eu andava, porque eu ia nos médicos às vezes diferentes, eu precisava mostrar o exame genético, então eu tenho aquela pasta, com aquele dossiê, né, na verdade. E aí aquela pasta tá lá. E isso também é cuidado, né? Isso também é E cuidado. essa dor, né, ela vai coexistir na sua vida, Mas, na assim, vida de quem não vai perdeu um passar. bebê. Assim, gente, passar, não. A gente Fica umas marcas, fica né? marca. A gente fala o seguinte, né? Lá no grupo a gente costuma falar que filho não se supera. Porque, assim, uma dor, sei lá, de um acidente e tal, você supera aquilo ali, né? Aquele trauma e tudo. Mas um filho a gente não supera. Um filho não é substituível. Nem por outro, nem por nada que você possa fazer na vida, não vai substituir. Não vai... ocupar aquele lugar, né? Que aquele bebê ali, único e tal, ele ocupa. Então você vai encontrando formas, né? Exatamente. De tornar mais ameno. E a criança que vem também, é muito importante falar isso, não tem a responsabilidade de suprir o bebê que se foi. Por mais que a gente inconscientemente tente suprir. Vou falar a verdade. A gente tenta. Fica um buraquinho ali, porque né? quando eu voltei pra casa sem bebê, você vai pra... Mesmo sabendo que ele não ia sobreviver, você vai pra maternidade pra ganhar um bebê. Quando você volta sem bebê, Um braço vazio. fica estranho. Eu tirava as fotos, eu, Maurício e a Júlia, sentia falta de alguém na minha casa. Eu achava que na minha casa faltava alguém. Por mais que eu falasse, não quero mais engravidar, não passo por isso de jeito nenhum. Eu não quero mais engravidar, não passo mais por isso. Pensei em adotar, pensei. Pensei em fazer fertilização? Pensei. Pra escolher, né, um embrião saudável. Chegamos aí numa clínica de fertilização, chegamos a estudar. Pensei em várias formas pra tentar controlar o incontrolável, né? Mas, depois de 1 ano e pouquinho, eu falei, vou tentar de novo. Bora. E aí, como é que é esse tentar, né? Essa gestação nova pós-perda? Horrível. Péssima. Sabe, assim, uma gestação com gosto de amargo. Eu falaria isso. Porque o medo, ele tá ali com você o tempo inteiro. Por mais que esteja dando tudo certo.
né, que Você deu... fala, em algum momento Em algum vai... momento, Algum momento não, deve ser pegadinha, eu não vou né? contar pra ninguém agora, porque vai que eu perco. Eu não vou contar pra ninguém agora. Então, assim... Aquele mito de só contar depois de 12 semanas, Não, eu né? só- Porque, tipo assim, você aí eu contou na fiz o primeira limite, 5, né? eu- Tipo, aí você fala assim, não, agora eu não vou passar Agora por eu isso não de vou novo. contar mais, não. Vou contar. Aí, E isso tem, é um mito, assim, né? Pode acontecer com 12, pode acontecer antes, pode acontecer depois. Não tem regra, né? E quem me ajudou foi até a Mariana Selimar. Porque eu fui lá nela e falei, tô com muita dúvida, o que você acha? Você acha que... Como ela conhece... Ela foi uma das únicas pessoas que viu a Lívia. Ela viu a Lívia. Até falei com ela um dia que ela veio aqui. Falei, você foi uma das únicas. Eu falei, você viu, você sabia que eu passei, você acompanhou de perto. O que eu faço? Vou no natural, não vou? Ela falou assim comigo, não vou esquecer, ela falou assim comigo, Érica, foi um raio que caiu na sua cabeça. E cara, filho é filho, vai ser sempre seu filho. Tenta natural, não vai acontecer nada. Ela falou assim comigo. Cada história é única. Cada história é única. E ela sabia também que tinha sido um raio mesmo. Não era nada genético, não era nenhuma doença genética, né? E aí, por causa dela, eu falei, vou tentar. E foi uma vez, gente. Uma vez, no Natal. E foi uma história linda que eu contei lá no coisa que eu tive um sinal, eu recebi um sinal mesmo de que ela viria. Eu sabia que eu tava grávida desde a primeira... Sabe assim, eu sabia. Pensou já, no dia seguinte eu falei, pensei, estou grávida. Estava mesmo. Então, uma história assim, dela, a parte boa da história é a Luísa chegando e chegou dando muita alegria, mas ela sofre muito porque eu virei outro tipo de mãe. Eu era uma mãe com a Júlia e agora eu sou uma outra mãe com a Luísa. Totalmente neurótica, medrosa e catastrófica, vamos dizer assim. Pensamentos catastróficos, entendeu? Na gestação... Até hoje. A gestação, assim que eu descobri que eu tava grávida, que foi no começo de 2020, entrou a pandemia. Março. Aí já tem mais um motivo, contribui né? Aí já... eu fui a louca da pandemia. Você Álcool imagina? gel, Não, gente, eu não saí de casa. As pessoas ficaram... E depois eu sempre falo, gente, eu não saí de casa porque eu tenho motivo, deixa eu. Sabe? Eu ficava assim, eu não vou me perdoar se acontecer de novo. Se eu perder, se eu pegar Covid e perder, se eu pegar Covid e de alguma forma ela vir com algum problema, e com alguma deficiência, por minha culpa. Aí entra a culpa de novo. Sim. Tá sempre E com o a controle gente. ali que a gente não tem e que a gente acha que a gente vai E aí controlar. eu fui a louca da pandemia. E a Luísa nasceu tanto que a Luísa, eu acho que eu até falei isso, que eu vou ter que procurar uma psicóloga pra ela porque ela tem muito medo. Ela é uma criança super medrosa. Então procura. É o contrário da Júlia, que a Júlia é a criança que vai. A Júlia vai, a Júlia não tem medo de nada. Ela vai, ela pega os bichos todos, se ela vê um sapo que ela pega. Ela é aquela criança que vai. A Luísa não. A Luísa não vai. A Luísa fica perto. A Luísa, ela tem muita necessidade de mim e eu dela. Agora eu vou te contar aqui pra vocês todos. É algo que eu observo muito na clínica. Os bebês arco-íris muito agarradinhos. Nossa, a pras Luísa, mães. assim, gente, você não tem E ideia. as mães, só desse E nome, as mães né? agarradas com os filhos só também, desse né? nome já é um nome assim, bebê arco-íris, né? O que vai trazer a luz, o arco-íris, a cor depois da tempestade, né? E a gente joga a responsabilidade neles, sim, sem querer. Mas não Mas é é a jogar a vivência. responsabilidade neles. Eu acho que isso é algo que está marcado em nós. E essa marca, ela vai ser passada na maternidade. Não tem como, Não tem como você ser a mesma mãe que você foi pra uma criança que deu tudo certo numa E gestação. depois, né? E depois deu tudo errado. Mesmo, sabe? Exatamente. São Então, coisas assim, que são eu tô diferentes. falando isso, obviamente, não tem nenhuma pesquisa de uma maneira bem de observar mesmo as mulheres que chegam na clínica e que trazem esse relato de uma criança que é mais grudadinha após uma perda. Tem jeito, gente. São impossível. Eu vejo São isso marcas, na gestação. A gestação às vezes tá indo tudo bem, não tem nada que... Exames, a mulher tá fazendo um pré-natal maravilhoso, com um profissional maravilhoso, que tá tudo certo. E aí sempre fica no medo, no e se. Sou Mas eu, e se gente. acontecer alguma E se? coisa, E se? Mas aí
Aí, às vezes, vamos supor, a perda foi, sei lá, com 15 semanas. Aí, Na 15 semanas, Aí, fala, aí a mulher começa a achar que vai respirar tranquila. E aí ela fala assim, nossa, eu não vou. Não, porque, né? Porque aí tem gente que acontece isso, acontece aquilo. E eu sempre falo o seguinte, tanto lá no grupo, quanto para as mulheres que eu acompanho, né? Ou que já passaram pela perda, ou que já tem alguma história de vida ali mais... Né? Porque gestante já tem medo, né? Gestante já tem medo naturalmente, né? Naturalmente já é um período que você fala assim, não quero que nada de ruim aconteça, quero que dê tudo certo e tal. E eu falo assim, olha, mesmo a mesma mulher no ano X e no ano X mais um, ela não é a mesma pessoa. Não, hoje a gente já não é a mesma que amanhã. Exatamente. Então, imagina um bebê. Imagina uma história que você escutou lá da prima, da vizinha, de não sei quem. Não é a mesma coisa. A gente escuta relato, a gente, né, gosta mesmo de compartilhar histórias para que a gente veja possibilidades e até mesmo não se sinta nesse limbo ali sozinha. Né? Do tipo, o que eu passei tanto de coisas tristes e ruins, e quanto de alegrias também, ou então das dificuldades comuns de uma maternidade, que é tipo, não dormir porque ficou mamando a noite inteira, sabe? Você quer falar, porque naquele momento você tá passando qualquer dificuldade, você acha que o problema é só seu. Só você. E aí vem a culpa. Você precisa de ter essa identificação, principalmente na maternidade. Essa troca, ela é importante. E a culpa vem, do tipo assim, o que eu não fiz? O que eu fiz de errado? Ou então, o que eu fiz de errado? Então, quando tem uma gestação, né, após uma perda gestacional, né, que essa mulher já tá ali fragilizada, às vezes ela vai querer conversar com outras mulheres, né? Ela vai querer, então a gente tem... Ser cuidada, né? E ela tem também que se permitir ser cuidada e compartilhar também, né? Buscar ajuda também. Lá no grupo também a gente tem, como a gente fala, né? A gente não tem só histórias de dor, a gente também tem muita história de amor, então não só desses bebês que passaram, né, mas dos bebês também arco-íris que chegaram depois, sabe? Também dos irmãos, isso, né? E que assim, quando a gente faz, por exemplo, um evento lá no Parque da Lajinha, né, que é um lugar que acolhe a gente por ter lá o bosque do Grupo Luz, quando a gente vai pra lá e assim, a gente vê um piquenique cheio de crianças, sabe? Gente, A gente vê um piquenique que tem, assim, as mulheres que passaram pelo luto e que ainda estão vivendo aquele momento de forma muito intensa, muito forte. A gente tem as famílias que já estão ali com seus outros bebês, com os irmãos daqueles que, né, que se foram, os avós, os tios, os pais. E a gente vê, a gente fala assim, olha, incrível, né? Não tem como, Ainda sabe? bem que vocês existem aqui em Juiz de Fora. É isso. Ainda bem. Ainda bem que vocês existem, porque é muito importante. Ainda bem que vocês tiveram no coração de vocês essa vontade, e fizeram, né? Não só tiveram a vontade. O fazer, a gente deve muito a Thaís, né? A Thaís, que ela não está atualmente com a gente, né? Mas a gente fala que ela é fundadora do Grupo Luz, ela estará sempre com a gente. Então, quando a gente vai falar do grupo, né? A gente não deixa de falar dela, porque... Todas as vezes. Thaís, obrigada, viu? Obrigada mesmo. O grupo só existe por você e pelo Obrigada Thomas, também. né? Obrigada a vocês por estarem fazendo esse trabalho incrível, que na minha época que eu passei, vocês ainda não existiam. Logo depois eu lembro de conhecer vocês. Eu conheço vocês há muitos anos, assim, desde a época que vocês... Porque eu acompanhava o grupo Coxa também. Que é um grupo maravilhoso. Que é um grupo maravilhoso também, gente. É bem legal, se vocês quiserem seguir. E aí eu fui conhecendo vocês e tal, e fiquei ali. E aí depois a vida, né, foi acontecendo, veio a pandemia, a Luísa, enfim, a vida se encarregou. E vocês sabem que a Luísa ia nascer no dia do falecimento da Lívia? A data prevista para o parto, você falou do 15 semanas, ela ia nascer no dia 12 de setembro. Aí tava lá, né? Sempre fica a data prevista pro parto, data 12. E ficava aquela data. Me coisando. Que já passava na cabeça. Aí eu virei pra Mariana e falei assim, Mariana Sirimarco, falei assim, tem como você tirar antes? Porque eu não quero que seja esse dia, porque esse dia pra mim é muito ruim, traumático. E já é um dia, né? Já é um dia que eu tiro pra poder pensar nela, pra realmente orar por ela e ficar realmente... É um dia... Eu quero que a minha filha agora tenha um dia outra dela. História, exatamente. Aí, menina, ela falou, não, a gente tira dia 10. Porque eu fazia 39 semanas, é um negócio assim, acho que 39 dia 12. Aí ela falou, não tem problema não, eu tiro dia 10. Que eu não tiro antes de 39. Aí consegui convencer ela, aí eu fiquei tranquila. Quando ela falou que ia fazer cesárea dia 10, eu já fiquei mais tranquila, que eu falei, não vou passar pelo dia 12, porque
O dia ia 12 ser, já... aham. ia ser ruim. Aí, no dia 5, que é o meu aniversário, minha bolsa estourou. Aí ela falou, deixa eu que Ela eu falou, decido. mãe, aí a Luísa veio no dia do meu aniversário. Aí eu cheguei no hospital, falei com os enfermeiros, e eu tomava anticoagulante, porque depois eu descobri que eu tenho trombofilia, que é um outro papo também, para um outro pó de café. E aí eu tomei o anticoagulante, era 11h30, meia-noite que eu tinha, tomei antes de dormir. E aí eu só podia fazer a cesárea 12 horas depois. Então a minha bolsa estourou 3 horas da manhã, mas eu só podia fazer a cesárea meio-dia. E a Mariana falou que só fazia meio-dia. Então, lá para umas 7 horas da manhã, eu comecei a ter contração com dor. Estourou 3, eu cheguei lá no hospital. Gente, eu senti tanta dor. Eu não sei nem com que dilatação que eu tava, enfim, eu só sabia que eu ia fazer cesárea, eu sabia que eu tava passando por aquela dor desnecessariamente. Aí eu ficava com muita raiva. E os enfermeiros todos muito legais brincando comigo, que era meu aniversário, eu sentindo aquela dor, Luísa chegando. E eu em trabalho de parto, assim, já. Então, assim, acabou que foi um dia do meu aniversário, as pessoas brincando comigo, me dando parabéns, cantando parabéns pra mim. Foi negócio festa, assim, foi né? festa. Foi um negócio, assim, tão diferente da última vez que eu tinha entrado no hospital. Que ressignificou Que ressignificou isso tudo. Luísa chegou, Luísa veio 100% saudável. Ela sempre dando aquele... no percentil, tudo certinho. Não tive problema. Outra história. Outra história, gente. Outra história. Então, assim, Luísa veio, ela estava prevista pra nascer num dia que era difícil pra mim. E acabou que Deus é tão maravilhoso. Eu falo, gente... E os bebês, eles sabem de tudo, gente. Deus é maravilhoso, foi tudo lindo, minha história com a Luísa é maravilhosa, sabe? Assim, claro que tem essa questão, né? Que sempre vai ter. Mas desligou. Mas tudo bem também. A gente já tá encerrando. Mas é isso que eu queria falar, sabe? Que tem a dor, mas acredita que Deus tem coisas boas pra sua vida ainda. A vida não acaba aí, né? Infelizmente é muito ruim você viver isso. Acaba por um tempo. Não vou falar que a nossa vida acaba por um tempo. Vai ter ali, um né? outro significado a partir disso tudo, né? Aí é preciso se reencontrar. Exatamente. Recalcular essa roda. E me fala, então, só pra gente terminar aqui, como superar? Superar, tá, gente? Superar. Como seguir em frente, tá? Vou colocar bem entre aspas aqui, porque não é pra falar siga em frente. É só o que a gente pode fazer pra melhorar a nossa vida ali, que já tá horrível, fundo do poço. Bom, sabe aquela... Continue a nadar, continue a nadar? Mais ou menos isso. Mas olha pra dentro. Eu acho que a gente precisa olhar pra dentro. Só a partir, eu acredito, que só a partir do momento que a gente conseguir olhar pra dentro, encontrar um novo significado pra isso tudo. Ah, mas como é que eu vou encontrar um significado na morte do meu filho? Não tem. Não tem. Mas o significado é como eu vou lidar com isso daqui pra frente. Porque isso tá posto, né? É fato. Isso é fato. Não tem como fugir disso, né? Não tem como fugir. Então a gente precisa cuidar, ser cuidado. Se permitir ser cuidada, né? Buscar apoio, gente, buscar falar o apoio sobre... está aqui também, não só aqui, né? Mas um dos apoios estão aqui. Então, assim, é isso que eu queria apresentar para vocês também, essa possibilidade, porque eu acredito que muitas pessoas, até em São João Nepomuceno, não conheçam o Grupo Luz, não conheçam o trabalho incrível que vocês fazem, que é um trabalho de ajuda, de fortalecimento, de força. Assim, é aquele negócio, sabe? Quando tá muito pesado, né? Vocês vêm... Dividir, né? Vamos dividir. Vamos ajudar a segurar. É grupo de apoio, apoio, né? É apoio. É isso, apoio, gente. Exatamente. E não deixem de seguir as meninas. Qual que é o Instagram de vocês? Grupo Luz JF. Muito bem. Estamos lá no Grupo Luz, no Instagram. A gente tem o grupo no WhatsApp também, para as pessoas que são de outras cidades, que quiserem entrar e tudo. Eu quero entrar no grupo do WhatsApp. Pode entrar no grupo do WhatsApp, vai ser super bem-vinda. A gente fala que o grupo... Também as pessoas já começam a se curar ali um pouquinho, né? Falar, colocar pra fora, sabe? A Bianca falou que é um lugar seguro. E outra, escrever sobre isso, sabe? Conversar com os familiares, não deixar passar
né, alguém que vira e fala assim, mas ainda tá assim? Ou então, nossa, já tá sorrindo? Já, tô vivendo. Exatamente. Tô vivendo aqui, agora, daqui a pouquinho. Ou então, hoje eu não quero ver ninguém. Se respeitar nesse momento também. E saber que pode estar ali, ó. Às vezes, deu alguma coisa, deu ruim alguma coisa, manda mensagem lá, sempre vai ter alguém ali pra acolher, dia difícil, né? Manda mensagem, a gente porque troca todo mundo ali. que tá lá também já passou, tá passando por isso. Então a pessoa vai te entender, assim. Vai, e sem precisar ficar justificando. Do tipo assim, nossa, hoje eu tô com raiva. Exatamente. Hoje eu tô triste, hoje eu tô querendo... Tá tudo certo, não precisa Quem tá ali justificar. vai saber. Vai saber. Eu, inclusive, me coloco à disposição, tá, gente? Se vocês quiserem me indicar pra qualquer pessoa. Gente, com todo o meu coração. Às vezes alguém tá passando por alguma coisa parecida com o que eu passei, fala com a Érica, sabe? Troca uma ideia com ela. O que ela fez? É claro que assim, não tem como. Cada um vai achar o seu próprio caminho. Não tem como eu falar, faz isso, isso, isso. Exatamente. Cada um vai achar o que vai ser melhor Vai pra fazer você, vai fazer sentido sentido ali, naquele momento. Com certeza. Mas assim, o que a gente puder ajudar, o que a gente puder acolher, o que a gente puder abraçar, podem contar comigo também, de verdade, tá, gente? Que agora que a gente se encontrou, é um encontro que não tem como voltar mais. Agora que é negócio. Já faz. A gente já tinha algumas conexões aí, né? Exatamente. A gente já tinha algumas conexões. Várias conexões. Eu escuto a Aline Bandeira aqui já tem muito tempo. Então, assim, agora que já tá encontrado, que agora a gente já é de casa. Faz favor. Então, assim, Já tomamos um café. café. exatamente. juntas. Então, eu quero indicar, né, pra todo mundo, quem puder, envia também, gente, pra alguma amiga que passou por isso, que tá passando por isso. Não deixe de compartilhar, porque você pode estar até salvando a vida de alguém. Com certeza, porque às vezes alguém tá ali sozinho, não sabendo como é que lida com isso. Você pode salvar a vida de uma amiga, de alguém que você não nem imagina que tá passando por isso, que já passou, porque tem muita gente que passa em segredo, calado. Calado. Isoladamente, que às vezes, se isolou, você não sabe por quê. Vai atrás, você não sabe o que falar, só fala assim, tô aqui. Tô aqui. Pra que precisar, né? Exatamente. Então, estamos aqui pra vocês. A gente agradece, nós, né? E a gente tem muitos planos até pro ano que vem, pro Grupo Luz. Ai, Isso. gente, que A gente tem muitos planos, muitos projetos. E parabéns. vão assim, seguindo a gente parabéns lá. pelo trabalho. Como eu falei, vocês são necessárias. Isso é uma coisa que poucas pessoas falam, poucas pessoas colocam mesmo na mídia. Agora a gente tá vendo falar um pouco mais, mas relatos, tem muita gente que tem vergonha de falar. Então, muito sucesso pro Grupo Luz. O que precisar de mim, podem contar comigo de verdade, com todo o meu coração, com amor, com todo o amor que eu tenho, de verdade mesmo. E quero agradecer, gente. Mais Obrigada. alguma coisa? Não, obrigada, né? Todo mundo escutar. E obrigada você também por abrir um pouquinho dessa história pra gente. Que não, gente. A vontade de abraçar aqui o tempo todo. Eu acho que vale a pena Vale um abraço. gente, vocês são demais. Obrigada. Obrigada Grupo a Luz, vocês. a gente sempre termina com um abraço. Não Gente, tem jeito, abraço. gente. Mas aqui, vocês não me abraçaram, mas o tempo todo eu me senti muito acolhida pelos olhares de vocês. Aí tinha hora que eu falava, eu não vou aguentar, eu vou chorar. Aí eu falava, não pode chorar, porque senão eu rio, eu fico pensando no rímel. Aí vai ficar tudo preto, eu falava, ai meu Deus, toda hora que eu tentava chorar, eu falava, não, vai chorar. Respira fundo. Mas é isso, gente. Quero agradecer a vocês, só pra finalizar, agradecer também ao Café Lá com Freira, que tá com a gente nesse episódio. Mulher também, mulheres incríveis à frente, empreendedoras. E é isso, quero agradecer a todo mundo que tá em casa. E pedir também, se você chegou até aqui... eu sempre gosto de falar, só pra finalizar, eu gosto de deixar um hashtag no final, pra quem chegou até o final, a gente identificar lá nos comentários. Hashtag o quê? O que a gente pode colocar? Perda gestacional? Não. Hashtag Grupo Luz. Grupo Luz. Nada de perda gestacional. Hashtag Estou Aqui. Ou hashtag Café com Luz. Café com Luz! Então, se você chegou aqui, gente, até o final desse podcast, comenta aqui pra gente saber que você chegou até aqui. Hashtag Café com Luz. No Instagram também vale o comentário, só pra gente saber que você chegou até o final, tá? É isso, gente. Um beijo. Fiquem com Deus. Obrigada. Tchau, tchau.